Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à continuação da série de vídeos sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados em analisar e entender melhor as características dos campos eletromagnéticos. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: trabalho, aplicação do conceito de trabalho na área elétrica, diferença de potencial, a definição desse parâmetro e as unidades, e faremos algumas considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Vamos iniciar com trabalho. Como se relaciona com a área elétrica? Vamos definir trabalho como a transferência de energia realizada por uma força agindo sobre um objeto que se desloca. Ocorre trabalho quando uma força atua sobre o objeto e provoca um certo deslocamento. Trabalho é, portanto, força deslocando objeto. Trabalho é o produto da componente da força na direção do deslocamento considerado de um objeto e a magnitude desse deslocamento. Então, observe que nós temos alguns conceitos comuns nas diversas definições. Nós estamos associando o trabalho com energia. Trabalho com força, um objeto e um deslocamento. A unidade que será usada para trabalho é a mesma de energia, que é o Joule. A equação de definição de trabalho está mostrada na imagem. Trabalho expresso em Joule é um escalar. Temos o ponto inicial do deslocamento e o ponto final desse deslocamento. Temos uma integral de linha. Nós vamos somar várias contribuições no trajeto. Esse é o percurso orientado, DL, é um produto interno de dois vetores, produto escalar, o resultado é um escalar. Esse sinal negativo indica que nós estamos opondo a força, portanto, um sinal negativo. Essa é a vetor força sobre o objeto. Considere um objeto submetido ao campo gravitacional terrestre. Se essa for a única força atuando sobre esse objeto, nós veremos algo assim: o objeto sendo atraído para o centro da Terra. A gravidade está realizando o trabalho. O corpo dirige-se para o centro da Terra. Agora temos uma situação onde temos uma força que se opõe à ação da gravidade, ou à força gravitacional de atração terrestre. Estamos gastando energia ou para levar a bola ou objeto para cima ou para reduzir a velocidade de queda do corpo. Energia, trabalho positivo. Quando o objeto dirige-se para o centro da Terra em queda livre, o trabalho é realizado pelo campo no qual o objeto já está inserido, o campo gravitacional terrestre. Como resultado, há uma diminuição da energia potencial, definida como produto de massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Assim, o trabalho para deixar o corpo cair é negativo. O corpo cai simplesmente pela ação do campo gravitacional presente. Existe trabalho negativo? Sim, existe. Quando deixamos um corpo cair, a força sobre o corpo é exercida pelo campo gravitacional terrestre. Lembre-se que concordamos em considerar apenas a mecânica newtoniana. Por isso, por enquanto, esqueça a distorção do espaço pela massa da Terra. Como o corpo percorre uma distância vertical dirigida ao centro da Terra, o trabalho é o produto da força gravitacional versus a distância percorrida na direção do centro da Terra. Existe trabalho positivo? Sim, quando se opõe ao campo pré-existente. Vejamos o que acontece com o campo gravitacional. Qual é a força do campo gravitacional terrestre sobre o objeto? É caracterizada pelo peso, dado por P. Peso é igual a m vezes g, onde m é a massa do objeto e g é a aceleração da gravidade, cerca de 9,81 metros por segundo ao quadrado ao nível do mar. Se queremos impedir que o objeto caia, ou que caia mais devagar, ou mesmo que se afaste do centro da Terra, que força deveremos utilizar? Fácil, uma força que se oponha à força da gravidade. Como caracterizamos uma força que apresenta sentido oposto a uma outra força? Também muito fácil. Usamos um sinal de menos, que representa 180 graus. Logo, se queremos nos opor à força da gravidade, ou o peso P, nossa força deverá ser F igual a menos P
P. Quando o objeto cai, o trabalho é realizado pelo campo gravitacional da Terra. Quando levantamos um objeto, estamos exercendo uma força que se opõe à força do campo gravitacional terrestre. Peso. Quando deslocamos um objeto paralelo ao solo, sem atrito, não realizamos trabalho. A esta situação, peso atuando sobre o objeto, força gravitacional, trabalho menor que zero, negativo. Agora temos a situação onde uma força se opõe ao campo gravitacional terrestre, a força devido a esse campo, trabalho positivo. Teremos então 3 situações distintas. Primeira situação, se a nossa força é menor do que o peso, o objeto simplesmente cai. Não é mais uma queda livre, é uma queda controlada. Se a nossa força é igual ao peso, o objeto permanece na posição vertical que estava anteriormente, na mesma altura. Quando a força é maior do que o peso, o objeto se afasta do centro da Terra, o objeto sobe. Observe que estamos interessados apenas na componente da força que se opõe à força gravitacional, ou 180 graus. Uma força a 90 graus do peso não realiza trabalho no campo gravitacional. Por quê? Observe a equação. A força cosseno de θ vezes L. Θ é o ângulo entre a força e o peso. Quando θ é 90 graus, o trabalho é zero. Sim, estamos considerando sem atrito. Observe então na figura, temos FL, que seria a força de deslocamento, a 90 graus do peso. Desprezando o atrito, não ocorre trabalho. O nosso segundo item é diferença de potencial. Estamos interessados na definição e nas unidades de diferença de potencial. Trabalho associado à energia e agora a força do trabalho é a força elétrica. O objeto agora é uma carga elétrica e o deslocamento é a distância que nós vamos deslocar essa carga. Observe que a força elétrica sobre uma carga pontual é igual ao produto da carga Q vezes o campo elétrico no qual ela está submetida. FE, força devida ao campo elétrico. Sabemos a definição de trabalho, W igual a menos integral de linha inicial final, F dl. Mas também sabemos que a força devida ao campo elétrico é dada por Q vezes E, força devida ao campo elétrico existente. O trabalho em campo elétrico será dado por menos Q, a integral de linha de um percurso, E vezes dl. Você está vendo o campo elétrico nessa região? Não, nem eu. Vamos colocar uma carga elétrica pontual positiva em algum ponto dessa região. É esse círculo azul que você está vendo. Viu o que aconteceu? Uma força foi exercida sobre a carga devido ao campo elétrico presente. Se não fizermos nada, a carga sofre a ação desse campo elétrico. O campo elétrico realiza trabalho. Agora estamos representando o campo elétrico no ponto em que a carga estava originalmente localizada. O campo elétrico E. Veja, a força E igual a Q vezes E. Queremos, no entanto, por exemplo, deslocar a carga para baixo e para a esquerda. Para isso, nós vamos ter que aplicar a essa carga uma força superior à força elétrica, devido ao campo elétrico. Vamos chamar essa força de FD. Veja aí FD, por exemplo, maior do que FE. Caso a força aplicada, FD, seja superior à força devida ao campo elétrico, a carga seguirá a direção da força FD. FD maior do que FE. Observou a carga deslocando? Caso a força aplicada sobre a carga FD seja igual à força devida ao campo elétrico, a carga não se deslocará. Então agora temos FD igual a FE, temos um equilíbrio de forças. Estamos considerando que sobre essa carga atuam apenas duas forças, FD e FE. Caso a força aplicada sobre a carga FD seja menor do que a força devido ao campo elétrico, a carga se deslocará para cima e para a direita. Então agora a nossa força de deslocamento é menor do que a força devido ao campo elétrico FE. O que vai acontecer? Aí está o resultado. Vamos definir agora a diferença de potencial. Vamos definir U a B como a diferença de potencial entre os pontos A e B, a unidade em volt. Muito provavelmente você está acostumado a expressar diferença de potencial pela letra V, o que eu particularmente acho extremamente confuso, como veremos à frente. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B expressa em volt, U a B, é igual ao trabalho realizado para deslocar-se a carga de A até B, dividido pela carga que foi deslocada. Esse é o trabalho realizado para deslocar uma carga pontual Q entre os pontos A e B, em Joule. Essa é o valor da carga pontual em Coulomb.
U, AB, igual a trabalho sob carga. Mas nós temos a definição de trabalho. Vamos agora juntar essas duas equações e vamos definir. A diferença de potencial é o trabalho realizado por uma fonte externa, uma força externa, no deslocamento de uma carga unitária de um ponto a outro em um campo elétrico. Então, a carga está submetida a um campo elétrico. A região onde se localiza a carga está submetida a um campo elétrico. Então, a diferença de potencial agora, o AB igual a menos a integral de AB é dL. O AB é a diferença de potencial entre os pontos A e B. B inicial, geralmente infinito, vamos ver por quê, e A é o ponto final. Campo elétrico expresso em volt por metro e dL, o deslocamento da carga em metro. Você percebeu, então, que existem pelo menos duas unidades que nós podemos definir a diferença de potencial. Pela definição de trabalho, Joule por Coulomb, ou, como é mais utilizada na área elétrica, simplesmente volt, expresso em V. Observe que a diferença de potencial, U, e a unidade volt. Me parece confuso você escrever que V igual a 5V. V igual a 5V? V igual a 5 volts? Por que não U igual a 5V? Mais coerente, não é? Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos até aqui apresentados. Nós temos algumas surpresas, talvez. A primeira delas é que a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb, mas na área elétrica utilizamos volt por metro. A segunda, que diferença de potencial basicamente é trabalho. Trabalho para deslocar carga elétrica de uma certa distância em um determinado campo elétrico. Não esqueça, trabalho é energia. A unidade da diferença de potencial é o volt. Terceira surpresa, existe trabalho negativo. E no próximo vídeo que nós vamos ver, o que é diferença de potencial? O que é potencial? Potencial elétrico? Afinal, o que é tensão? Que história é essa de trabalho negativo ou tensão negativa? Obrigado por assistir o vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.